Olha só, comemoração na Rede Globo. Saiu aqui, ó, agenda oficial de Trump não cita Flávio Bolsonaro em compromisso dessa terça-feira. Olha, não cita o Flávio Bolsonaro, não vai ter, que coisa. Ganhamos, o Flávio não conseguiu e coisa e tal. Só que já saiu a informação de que sim, vai ter o encontro do Flávio com o Trump nessa terça-feira, daqui a pouquinho. Olha que coisa, tristeza na blogosfera petista. Os petistas tudo triste agora, né? Estavam todos alegres, cara. E olha só, a agenda oficial de Trump não cita Flávio Bolsonaro em compromisso dessa terça-feira. Rede Globo comemorando, não sei o que lá. Mas confirmaram agora. Que chato. Vamos entender o que vai acontecer. É lógico que eu vou fazer outro vídeo quando acontecer a reunião, o que aconteceu exatamente, né? Vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por MacGyver Turguniev, petição para o Peter tomar sopa nas lives e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Tá aqui, ó. Agenda oficial de Trump não cita Flávio Bolsonaro em compromissos dessa terça-feira. Senador está em Washington e tenta viabilizar encontro com o presidente dos Estados Unidos. Não, ele está tentando falar. Gente, o Trump convidou ele. Convidou, marcou hoje à tarde. Vai ser hoje à tarde o encontro, tá? Todo mundo já sabia disso. Mas é o que eu falo para você. O pessoal da esquerda tava tudo, não, porque o Wesley Batista vai falar com o Trump, vai cancelar esse negócio, vão dar para trás, né? Aqui, ó. A agenda oficial do presidente dos Estados Unidos não menciona compromissos com o senador Flávio Bolsonaro nessa terça-feira. De fato, não menciona, tá? O pré-candidato à presidência da República está em Washington e busca viabilizar um encontro com o líder americano numa tentativa de virar a página. Como assim busca viabilizar? Ele foi convidado para ir, desde o início a gente está falando isso, né? Esse pessoal da esquerda, dos jornalistas esquerdistas brasileiros, é que está desesperada com essa história, né? Aqui, ó, como mostrou o Globo, apesar do encontro não estar confirmado, aliados de Flávio confirmam que a reunião está prevista para a tarde dessa terça-feira e vinha sendo articulada por interlocutores ligados ao secretário de Estado Marco Rubio, com participação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. A agenda oficial de Trump, a previsão de reuniões políticas no Salão Oval entre 1h30 e 17h30 do horário local. Os compromissos serão fechados aos jornalistas sem outras especificações, né? Então, uma coisa que eu acho triste é isso, tá? Porque eu esperava que, ao contrário do Lula, o Flávio pudesse falar com a imprensa americana. Seria muito bom para o Flávio falar com a imprensa americana, por vários motivos, né? Primeiro, porque o Flávio tem muito a dizer sobre o Brasil. O Flávio já apareceria como representante do Brasil para a imprensa americana. O Flávio fala inglês muito bem. Então, poderia ser um evento muito bacana. Infelizmente, parece que não será assim. Não haverá imprensa nesse caso. Haverá um encontro dele com o Trump, mas não haverá imprensa nesse caso, tá? Então, tá aqui a agenda do Trump, não fala que vai encontrar com o Flávio, mas fala realmente que vai haver aqui encontros no Oval Office, de 2h30 até as 5h30 da tarde, né? Aqui nos Estados Unidos, nesse momento, é 1h da tarde, no momento que eu estou gravando esse vídeo, então deve sair daqui às 2h30, vai começar a reunião. 2h30 seria 3h30 aí no horário de Brasília, e a gente não sabe qual vai ser a reunião do Flávio. Ou seja, o Trump vai ter várias reuniões ao longo da tarde, e provavelmente essa do Flávio vai ser uma delas, né? Aí é muito engraçado que já estava aqui o pessoal comemorando a esquerda, né? Que, ó, reunião de Flávio Bolsonaro com Trump fracassa e foco vira o Vance, né? Ih, lá, deu errado, tava o pessoal do DCM comemorando. Caralho, se deram mal pra cacete, se deram muito mal aqui. Com a agenda apertada de Trump, Flávio avalia estender a viagem aos Estados Unidos, né? Diz o pessoal aqui da CNN. Olha só, de fato, como a gente explicou, o Trump está neste momento tentando fechar um acordo de paz com o Irã, que é uma coisa muito importante, tá? Ninguém tem dúvida disso, é uma coisa muito importante. Então, existia sim, sempre existiu a possibilidade de adiar, tanto que a própria equipe do Flávio falou para nós não confirmar nada, não tem nada confirmado, a gente vai ter a reunião, ele chamou para a gente ir, coisa e tal, mas pode ser que o Irã, né, é a coisa mais urgente, ele deixou de ir até no casamento do filho, por causa do Irã, não ia ser um encontro com o Flávio que ia fazer ele parar, né? Mas aí tá o pessoal. Aí o Sam Puncher colocou aqui, ó, que a agenda completa está aqui, que não tem um encontro com Flávio Bolsonaro e coisa e tal. E para defender o Sam Puncher, realmente a agenda não fala em encontro com Flávio Bolsonaro, tá? Só que aí depois, pouco tempo depois, o próprio Sam Puncher corrigiu aqui, ó. Informação de um oficial da Casa Branca. O presidente Trump deverá se reunir com o senador Flávio Bolsonaro essa tarde. Inicialmente a reunião será fechada à imprensa. Então, ou seja, havia a informação aqui, ó, saiu agora há pouco a agenda do Trump e não há previsão de encontro com Flávio Bolsonaro. Mas, de novo, o Sam Puncher é sócia, tá? Mas
Ele não mentiu, realmente, a agenda do Trump não previa isso daí, né? Previa reuniões, não falava com quem seriam essas reuniões, né? E agora já tem a confirmação dele aqui que sim, vai ter reunião com Flávio Bolsonaro. O R7 também já confirmou, Trump e Flávio Bolsonaro devem se encontrar essa tarde na Casa Branca. Reunião não está na agenda oficial do presidente, mas deve acontecer às 15 horas no horário local. Então é no meio da tarde, tá? Ou seja, como eu imaginei, o Trump deve ter várias reuniões lá na Casa Branca essa tarde, e uma das reuniões será com o Flávio Bolsonaro, né? Agora, aí que está o lado negativo dessa história toda, né? Eu estou super feliz com a reunião, evidentemente, acho que é uma coisa positiva para o Flávio, já falei sobre vários aspectos, é uma coisa muito positiva para o Flávio Bolsonaro, mas eu preferia que tivesse ligação com a imprensa, tivesse a coletiva de imprensa depois, né? Até para marcar uma distinção em relação ao Lula, né? O Lula fez tudo fechado, que não podia, não sei o que lá, não podiam falar, não sei o que, né? E aí a do Flávio, infelizmente, também não haverá coletiva de imprensa nesse caso, né? Agora, o Flávio está querendo usar a Embaixada dos Estados Unidos para fazer essa entrevista, igual o Lula fez, né? E veja, o Flávio Bolsonaro é um senador brasileiro, ele pode usar as instalações diplomáticas do Brasil nos Estados Unidos, não tem nada que impeça, né? Aqui, ó, o gabinete do Flávio Bolsonaro requisitou a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos um espaço na representação diplomática para o senador dar uma entrevista coletiva no final da tarde da terça-feira. O pedido à Embaixada de Washington foi anunciado pelo influenciador Paulo Figueiredo após a reunião com o Flávio na manhã da terça-feira no hotel onde o senador está hospedado na capital norte-americana, né? Então o Flávio está lá em Washington, né? E daí ele se encontrou com o Paulo Figueiredo, que é o cara que faz o contato dele aqui com o governo americano, e daí teria pedido essa área da embaixada. Por quê? Porque o Trump falou que não teria coletiva com a imprensa, né? E por que o Trump não quer coletiva com a imprensa? Provavelmente foi isso, tá? É porque ele teme ser perguntado sobre o Irã. E como eles estão no meio da negociação com o Irã, ele não quer ser perguntado sobre o Irã, porque ele seria obrigado ou a dar uma resposta evasiva, ou a falar uma coisa que não é verdade, ou então o que ele fala pode atrapalhar a negociação. Então ele prefere não falar com a imprensa, daí meio que pegou o Flávio nessa história. Mas o Flávio pode falar depois sobre o encontro dele, né? Aqui, ó, o influenciador disse que até o momento não houve resposta da diplomacia brasileira sobre o pedido, né? Eu acho que não tem problema, tá? Se o Flávio, se a embaixada brasileira não aceitar fazer uma coletiva de imprensa lá, nada impede o Flávio Bolsonaro de fazer uma coletiva de imprensa na porta lá da Casa Branca, onde quer que seja, não há necessidade nenhuma de evitar isso daí, né? A coluna procurou funcionários da Embaixada do Brasil em Washington e integrantes do Itamaraty em Brasília para saber sobre o pedido de Flávio, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações, né? E, de novo, tá botando o Itamaraty na fogueira aqui, porque, né, mais uma vez, o Itamaraty deveria fornecer esse espaço para o Flávio Bolsonaro, né? Tá aqui o Igor Gadelha falando sobre essa reunião e essa coletiva depois. Vamos ouvir aqui o Igor Gadelha falando sobre isso. Seguimos com o Igor Gadelha, direto de Washington. Gadelha, me conta, estava lá na porta do hotel, o Paulo Figueiredo chegou a falar com vocês, a gente perdeu o áudio. O que ele estava dizendo ali na porta do hotel para os jornalistas e para você que estava acompanhando? A tecnologia prega algumas peças com a gente, né, Nele? Eu creio que estava ao vivo ali e acho que deu uma interferência aqui dos microfones e acabou que não pegou. Mas só explicando para a nossa audiência, o Paulo Figueiredo estava dizendo ali, estava contando que eles pediram um espaço da Embaixada do Brasil aqui nos Estados Unidos para que o senador Flávio Bolsonaro possa dar uma coletiva de imprensa às 17 horas aqui do horário de Washington, 18 horas aí no Brasil. Paulo Figueiredo ele não confirmou se haverá um encontro entre o Trump e o Flávio Bolsonaro, mas como a gente vem contando, há uma expectativa dos aliados do senador brasileiro de que esse encontro aconteça durante a tarde, ali por volta das 15 horas. Se o Flávio Bolsonaro já está querendo fazer uma coletiva de imprensa às 17 horas, é porque esse encontro com Donald Trump deve acontecer antes. O Paulo Figueiredo disse que já foi feito o pedido para a embaixada, mas até agora a embaixada brasileira não respondeu esse pedido de Flávio Bolsonaro. Ele até aproveitou ali e disse que é a hora da embaixada mostrar, né, se vai atender o pedido de um senador da República ou... Bom, ele continua falando aqui sobre o caso e coisa e tal. A gente já sabe, como eu falei para vocês, que já está confirmado que vai ter a reunião às 15 horas ou às 16 horas no horário de Brasília, né? E que vamos ver o resultado disso. Infelizmente não vai ser aberta à imprensa essa reunião,
mas o Flávio deve fazer uma coletiva de imprensa após a reunião. Então, eu acho que tá tudo bem, eu acho que vai ser legal, vai ser divertido, vai ser bacana. Vamos acompanhar essa reunião do Flávio com o Trump aqui. Conforme for, se a gente tiver mais informações, a gente vai falando sobre isso ao longo do dia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.